Fala, meus amigos e amigas corintianos, um excelente sábado para vocês, um bom final de semana. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Timão. Estou trazendo um corte do Equipe F, onde Zé Elias faz uma análise dessa situação atual do Corinthians, eleições na segunda-feira para eleger o novo presidente. Além disso, preparação do Timão para o jogo contra o Vasco da Gama neste domingo. Se inscreva no canal, deixe seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Pesadíssimas que fazem campanhas bem ruins no Campeonato Nacional. O Vasco ali vira e mexe no Z4 e o Corinthians, por conta dos últimos resultados, e esse recorte dos últimos resultados já é bastante considerável, também cada vez mais perigando, Zé. Mais uma vez, terceiro ano que o Corinthians vai bem, em pelo menos uma Copa, né? Nesse ano na Copa do Brasil e no Brasileiro, briga lá embaixo. Só para... Olha os últimos 11 jogos, Perdeu no último para o Bahia, havia perdido antes para o Juventude, empatou com o Fortaleza em casa, no Rio empatou com o Botafogo, 0-0 com o Cruzeiro em São Paulo, foi derrotado pelo São Paulo no Morumbi 2-0, venceu com um time mais reserva do que titular o Ceará lá no Castelão, uma vitória até inesperada naquela altura. Depois foi derrotado pelo Bragantino em casa, primeiro jogo da volta do Mundial de Clubes. Antes do Mundial, havia empatado com o Grêmio no Sul, com o Vitória em São Paulo e com o Atlético Mineiro em Minas Gerais. Aí eu pergunto para você, Prial, nessa quantidade de jogos aí, qual... 11. Uma vitória. Uma vitória, mas qual desses jogos você fala assim, pô, o Corinthians jogou bem? Talvez isso seja até mais preocupante do que... Você não tem na memória. A falta de resultados. O jogo foi bom, não, aquilo... Não, você não tem, como gosta de dizer o Prihal, performance. Não tem. O Corinthians não consegue jogar bem, o Corinthians não consegue encaixar uma sequência de jogos onde o torcedor corintiano fala assim, não, hoje o time jogou bem. Não, é sempre com dificuldades, com dificuldade de fazer o time jogar, o Dorival sempre com problemas físicos, teve que nesse meio tempo aí fazer as escolhas para a Copa do Brasil também, né? Então poupa um jogador aqui, poupa não, né, Pascoal? É controle de carga aqui, controle de carga ali, não põe para jogar, né? E agora o Corinthians não tem, se eu não me engano, não tem Yuri Alberto, Carrijo, Memphis e Martínez. Martínez quebrou o dedo no treino. Martínez. São 4 jogadores. Com esses 4 jogadores, o Corinthians fez essa sequência toda aí que nós passamos. Você imagina sem esses 4 jogadores? Só fica um do meio-campo. Sim, só tem só o Garro e o Ranieri. Que saiu do último jogo dizendo se queixando já do joelho. Que não está conseguindo render tudo que pode porque o joelho voltou a doer. E também disse que os problemas administrativos têm batido forte no campo, têm influenciado nesses resultados ruins e desempenhos ruins. Tem um comentário. Aí eu já não concordo com ele. Me desculpa, aí eu já não concordo com ele. Não concordo porque quem tem que jogar é o jogador, não é o presidente. Aí você me desculpa, aí é uma questão de tentar dividir responsabilidade. Mas um clube de ponta cabeça não chega no campo, Zé? Ô, Prihal, você acha que o Garro vai estar preocupado se o presidente vai ser o estável ou não na hora de 90 minutos ali? Você quer saber o nome dos candidatos? De todos os candidatos? Não, nem minha vida. Aqui. Não. André Castro, Antônio Roque Cittadini, a novidade. Não, deixa. E Osmar Stabile. Mas o fim de semana, amanhã é o fim de semana. Prihal, quando o jogador de futebol tá lá... Não quer saber do nome dos caras? Não, deixa, eu já sei. Qualquer um joga pra cima e um abraço? Não, também não, né? Mas assim, eu já sei, já conheço todos ali. Eu não conheço esse novo, o André Castro. Conhece o Roque Cittadini? Conheço. O Roque eu conheço já há bom tempo. Mas assim, até perdi o que eu ia falar. Tá falando do Garro que não pode influenciar dele. Eu não acho. Sabe por quê, Priel? Porque não pode. Eu particularmente, não vejo isso como problema. Porque o jogador de futebol, ele entra no campo para jogar futebol, ele não entra para falar de política. Ele não entra para falar, você vai arrumar a bocha, você vai fazer um bom trabalho no futsal. A quadra do Tamborel. Você vai arrumar a quadra do Tamborel, você vai dar autógrafo. Então pode deixar o clube largado, que isso não afeta o futebol. Não é questão de clube largado, Priha. O jogador tem que se preocupar em jogar bola. Ele tem preocupação demais dentro do campo. Pô, dentro de campo você tem que marcar, você tem que fazer as funções que o treinador te manda fazer, você tem que pegar na bola e pensar. Ele está tendo as melhores condições para jogar a bola? Em quais condições você fala? Tudo. Quais condições? Você pode questionar o time, que é limitado. Mas foi esse mesmo time que bateu o Palmeiras, foi esse mesmo time que foi campeão paulista. Sim, mas esse time... Será que dia 5 é dia 5? Esse time não tem os 4 das 5 estrelas, Sim, não, Pascoal. Aí entra o que eu estou falando que pode atrapalhar, que é a questão dos jogadores.
que é a questão de você não ter jogadores à sua disposição para jogar. E as dívidas? Mas eu estou falando em termos de jogador, Plihal. Mas o jogador não liga? O jogador Premiação liga. de campeonato... Mas isso aí já está estabelecido antes. O jogador vai ficar... estabelecido era pagar. Sim, Os mas caras não receberam. aí se ele não jogar, ele vai receber? Não, mas é que afeta o psicológico do cara. Então, assim, então não é problema político. Então chega claro, vem e fala assim, ó, eles não pagaram. Aí tem que ter coragem para falar. É coragem, é muito fácil falar os problemas políticos. Não, então políticos barra administrativo. Não, então venha público e fala, olha, não recebemos a premiação aqui, não recebemos aqui, não recebemos aqui. É uma maneira também de pressionar a diretoria a procurar recursos para pagar os jogadores que precisam. O Vasco também está pressionado, né? Tem que jogar. O Vasco vem de derrota, depois de uma vitória. Cravo e outro... Uma vitória maravilhosa, mas o pessoal do Vasco disse que é bem a cara do Vasco isso, né? Ganhar um jogo de maneira espetacular e no outro entregar o ouro tranquilamente, foi o que o Vasco fez. Agora, o Corinthians... Uma posição só acima do Z4. Então, esse é um jogo que vale mais do que os 3 pontos. Por que vale mais do que os 3 pontos? Porque quem fizer os 3 pontos dá um salto em termos de classificação e larga o outro no osso. Larga o outro na pendura. Como o Vasco vai jogar em casa, é uma grande oportunidade do Vasco. O Vasco pode demitir o treinador do Corinthians. Você acha? O quê? Derrota Dorival Rua? Você está brincando? Pergunta qual é o assunto lá nas alamedas do Corinthians. Até o diretor de futebol, o Fabinho, está ameaçado. Esse eu sei que está mais ameaçado que o Dorival. Esse aí, Pascoal, esse aí é o seguinte. Ele foi contratado pelo Augusto. Saiu a decisão do novo presidente, no dia seguinte ele está fora. É um homem de confiança, é isso. Eu não sei quem vai ser o presidente do Corinthians, porque essa reunião é uma reunião dos conselheiros, é uma eleição indireta, são os conselheiros que vão escolher. Eu só posso dizer, hoje é sexta-feira, a eleição é na segunda. Só posso dizer, o Corinthians não pode incorrer em erro. O Corinthians tem que escolher o melhor para o Corinthians nesse momento. E quem perder, que se julga tão corintiano quanto os outros, porque quem ganhar também é corintiano. Tem que remar a favor. Tem que jogar a favor. Vamos fazer mais uma parada no Equipe F. Segunda-feira, o final de uma era e o início de uma outra era. Porque é o seguinte, o Corinthians vai decidir quem será o novo presidente. Vai ter eleição, vai ter outra eleição. E o Silvestre está no Parque São Jorge justamente para trazer quais são as candidaturas que estão confirmadas para essa disputa. Boa noite, Alexandre Silvestre. Conta pra gente quais são os nomes definidos. Tudo bem, querida? Boa noite para você, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Tudo pronto para a eleição de segunda-feira. Democracia corintiana de pé na próxima segunda-feira pelo futuro do todo-poderoso Timão. 3 candidatos já confirmados, carimbados, confirmados pelo Conselho Deliberativo. O atual presidente, o interino, Osmar Stabile, que quer continuar para tentar dar um jeito na casa, como ele vem tentando fazer nessas últimas semanas. O Antônio Roque Cittadini, figurinha carimbada da política corintiana, polêmico, já foi vice-presidente, já foi diretor de futebol, sonhando agora em alcançar o poder aqui no Corinthians. E, digamos assim, um novato, um conselheiro eleito pelo 2º mandato, o André Castro, que promete trazer um investimento bilionário caso vença a eleição, Michele. Detalhe, se o Stabile, que está no poder, perder a eleição de segunda-feira, ele volta para a posição que ocupava antes, a de primeiro vice-presidente. Ele seria, portanto, o primeiro vice-presidente desse novo presidente, que no caso seria ou Cittadini ou André Castro. É importante frisar também, Michele, que haverá uma outra eleição na segunda-feira. A eleição aqui no Corinthians é dentro do Conselho, é indireta, maioria simples, metade mais um. A outra eleição importante é para vice-presidente do Conselho Deliberativo. E por que esse cargo é importante? O presidente do Conselho é o Romeu Tuma Júnior, número 1. O número 2 era o Dunga, o Roberson de Medeiros, que se desligou dessa função, alegando problemas pessoais. O número 2 do Conselho Deliberativo, daí a importância dessa eleição, é o cara que comanda a Comissão de Ética. E a Comissão de Ética tem como uma das funções principais analisar, fiscalizar e julgar quem usar indevidamente o tal do cartão corporativo.
É segunda-feira, Michele. Boa sorte ao Timão e eu volto já já com uma boa notícia, uma média boa notícia dentro de campo. Aê! Finalmente vai ter uma boa notícia. Ai, será que tem algum jogador voltando? Acho que tem chance de ter a ver com isso, né? Vamos ver. Tomara. Aleluia! Aleluia! É sexta-feira. Bom, toda essa situação do Corinthians, os nomes aí, vocês têm ideia de um que vocês acham que vai ganhar, outro? Normalmente, quem já está no poder, teoricamente, tem mais chance de se manter, de ganhar. O Stabile tem uma base boa. Agora, a gente também ouve as informações que vêm do Corinthians de que o Cittadini está conseguindo angariar votos e apoios de pessoas das alas que hoje não fazem parte do poder, mas que tem que escolher alguém para apoiar e estariam apoiando o Roque Cittadini. Então, não sei no que isso vai se traduzir na hora da gente apurar os votos, na hora de ter a contagem, né? Como é maioria mais um, são 300 votos aproximadamente lá no Conselho, o André Castro vem como novidade, como uma figura nova e prometendo um investimento de até $1 bilhão. Até, né? De até. Pode ser 100 reais, né? Mas até $1 bilhão. Exatamente, até tudo. Até é a mesma coisa que, enfim. Mas é isso, vamos ver. Agora é só esperar. Eu acho que a melhor opção seria o Stabile por já estar ali, então seria algo mais um voo de brigadeiro, né, como se diz na aviação. Mas como o Alex bem falou e a gente teve essas informações inclusive passadas ao público no último Mesa Redonda, que o Roque Cittadini tem ganhado força e muita gente da ala do André Sanches, da galera da Renovação e Transparência, estaria apoiando o Roque Cittadini. Que é o do Ilho. Exatamente, né? Esse grupo político. E além da Renovação e Transparência, aliados até do Augusto Melo estariam inclinados a apoiar o Roque Cittadini. Então, é uma situação ainda muito nebulosa, ninguém sabe o que vai acontecer. Se tratando de Corinthians, tudo pode acontecer. Mas eu acredito que o melhor pro clube seria o Stabile dar continuidade a esse mandato tampão. Né? O Cittadini não foi presidente, ele foi o quê? Ele foi diretor de futebol. Ele sempre falava, ele era diretor de futebol. Ah, tá. Ele era um manda-chuva, porque ele sempre dava entrevista, decidia muito. Na época que ele era diretor de futebol, ele que mandava. Técnico Dorival Júnior tá com problema, Silver, mas você falou que tinha notícia boa. Memphis Depay acelera o processo de recuperação, Michele, de uma lesão grau 2 no posterior da coxa direita. E por que acelera o processo de recuperação? Porque hoje ele já fez algumas atividades no gramado, ele não está liberado. Ele vai jogar contra o Vasco domingo? Não vai. Vai jogar contra o Furacão quarta-feira, Copa do Brasil fora de casa, jogo de ida, quarta de final? Dificilmente. E o derby contra o Palmeiras? Aí eu já não sei. Não temos mais aquele dia a dia com os médicos dos clubes aqui em São Paulo, mas o fato é que o Memphis Depay acelera o processo de recuperação. Ele que teve ainda uma virose no começo da semana, mas está adiantado, antecipando passos. Vamos aguardar, eu prefiro manter de maneira conservadora aquela data do dia 11 de setembro para a volta. Memphis Depay zerado no jogo contra o Atlético Paranaense Copa do Brasil, jogo da volta na Neoquímica Arena no dia 11 de setembro. Yuri, Carrilho e Martínez seguem vetados. O Memphis também está fora do jogo contra o Vasco. Aliás, o caldeirão de São Januário vai ferver, hein? Ingressos esgotados para a torcida do Vasco. O Vasco que é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Corinthians está coladinho, 3 pontos a mais com 2 jogos a mais. É confronto direto, briga de 6 pontos aí para fugir do rebaixamento, ou pelo menos da aproximação da zona do rebaixamento. Voltam de suspensão o Angeleri, o Kaká e o Romero. Apesar da volta do Romero, Dorival Júnior deve manter Guinegão e Kaique, os 2 meninos da base, no ataque do Corinthians contra o Cruz Maltino. Guinegão, 18 anos, Kaique, 21. Os dois têm jogado e eles devem ser mantidos. Treinaram entre os titulares hoje. Meio de campo, problema, já que não tem o Carrilho, não tem o Martínez, 3 caras brigando por 2 vagas. Charles, Maicon e Bidon. Detalhe, estão pendurados com 2 amarelos no Campeonato Brasileiro. Essa é para você, Alex Miller, que me deu a pauta dias atrás. Bidu, Bidon, o Charles, o Guinegão e o Dorival. Todos eles, exceto o técnico, né, que fica à beira do campo,
tem grandes chances de jogar contra o Vasco. Se eles tomarem o terceiro amarelo, eles vão cumprir no outro domingo. E no outro domingo, na Neoquímica, tem derby, jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque no meio dos jogos de Vasco e de Palmeiras pelo Brasileirão, o Corinthians joga na quarta-feira dessa próxima semana contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba pela Copa do Brasil, quartas de final. Sextou pra mim, folga, mas eu deixei um presentinho gravado aqui pra vocês. Quero ver o Mesa Redonda. Estarei na Floresta antenado na Gazeta. Beijo. E na Floresta tem antena? Beleza, Silvio. Bom, tem antena até na minha cabeça, quanto mais na... Olha aqui a antena na minha cabeça que o Oswaldo colocou. Tá vendo? Nossa, Silvio. Fala do Corinthians. Memphis acelerou o processo. Acelerou, mas ainda não se sabe quando volta, se volta contra o Palmeiras ou não. O Corinthians tem que ficar de olho aí nos pendurados, porque ele já tem 4 desfalques para o jogo contra o Palmeiras. Se esses pendurados tomarem cartão, o número de desfalque aumenta mais, né? E é um jogo contra o rival e o Palmeiras pode jogar o Corinthians para a zona de rebaixamento, dependendo dos resultados que o Timão conseguir aí até o jogo do derby. É isso aí. O Corinthians não vai entrar na zona de rebaixamento, vai ganhar do Palmeiras, vai ser uma... E vou trazer aqui agora mais algumas informações do próximo adversário do Corinthians, que é a equipe do Vasco, pelo Campeonato Brasileiro neste domingo. Estou trazendo um corte aqui da classificação do Campeonato Brasileiro. Como podemos ver, a equipe do Vasco está na 16ª colocação, 19 jogos, somou 19 pontos. Já a equipe do Corinthians está na 14ª colocação, 20 jogos, 22 pontos. Ou seja, jogo importantíssimo para o Corinthians vencer e se afastar ali mais da zona do descenso. A primeira equipe que está ali na zona da degola é a equipe do Vitória, que também tem 20 jogos igual ao Corinthians e somou 19 pontos no campeonato. Estou trazendo um corte aqui das últimas 5 partidas da equipe do Vasco. Foram 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Na última partida, que foi no meio de semana que eles estavam com um jogo atrasado, foram derrotados pela equipe do Juventude, que está ali na zona de rebaixamento. O jogo do Vasco foi fora de casa e perdeu pelo placar de 2-0. Bom resultado para o Corinthians, porque se ele tivesse ganhado da equipe do Juventude, estaria com a mesma pontuação do Corinthians e ainda com um jogo a menos. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas entre Corinthians e Vasco. São 4 vitórias do Corinthians nesses últimos 5 jogos, ou seja, vendo uma larga vantagem, uma boa freguesia do Vasco em relação ao Corinthians, e somente uma vitória do Vasco em cima do Corinthians, que foi no Campeonato Brasileiro do ano passado, no primeiro turno. Enfim, jogo importantíssimo para o Timão vencer. Vai ser um jogo difícil porque será lá no Rio de Janeiro, fora de casa, mas o Corinthians tem totais condições de vencer a equipe do Vasco lá, até porque o Vasco também não é uma grande equipe, é uma equipe que oscila muito. Ganhou do Santos de 6-0 e de repente no jogo seguinte foram derrotados pela equipe do Juventude. Tudo bem que a equipe do Juventude jogando na sua casa é uma equipe bem difícil mesmo. E até times que estão na parte de cima da tabela também perderam pontos contra a equipe do Juventude lá. Mas enfim, Timão precisa vencer. Essa é a palavra do vocabulário do Corinthians. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e